Olá a todos, que Jesus possa abençoar a nossa reflexão dessa semana. O nosso inesquecível Carlos Drummond de Andrade, no poema No Meio do Caminho, ele iniciava dizendo: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E nessa semana eu passei por uma provação muito grande, porque tinha uma pedra no meio do caminho. Eu acabei sendo internado e descobri um pedregulho de 8 milímetros que estava no canal da uretra. Tive que passar por um procedimento cirúrgico, mas graças a Deus estou aqui hoje. E minha esposa dizia no hospital: Felipe, você precisa fazer um vídeo sobre isso, refletir sobre tudo que você está passando. Porque num dia eu estava super bem, no outro já estava internado, aguardando fazer uma cirurgia. E por que Deus quis que eu parasse? Qual a necessidade que eu precisava para ficar 2 semanas pensando na minha própria vida, na minha caminhada? É interessante que em muitos livros que eu tenho lido sobre obstáculos, os grandes sábios dizem o seguinte: tomemos cuidado com as pequenas pedras, porque as grandes são visíveis, nós podemos desviar delas, mas as pequenas passam desapercebidas. E realmente, uma pedra de 8 milímetros me parou. E o que eu posso dizer sobre isso? Se nós formos para o campo material, os médicos dirão que é falta de ingestão de água. Quanto mais água eu beber, meu rim funcionará melhor e evitaria que houvesse qualquer impureza para criar uma pedra. Mas como a nossa reflexão deve ir um pouco além, e eu acredito piamente de que tudo que nós vivenciamos no campo material é um reflexo do campo espiritual, qual é a fonte? Por que eu passei por essa provação? E aí eu me lembro de uma história inesquecível do nosso Mestre Jesus, que aconteceu no Poço de Jacó, quando uma mulher samaritana foi na fonte para beber água. E Jesus pergunta para ela, pede água para ela. E ela responde: mas como você quer que eu te dê água? Porque havia um preconceito muito grande dos judeus em relação aos gentios, entre as pessoas que não eram judias. E como que um homem conversaria com uma mulher que era subjugada, por não ter uma religião da mesma que dos filhos de Israel? E aí Jesus diz a célebre frase: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da minha água não terá mais sede. E trazendo para a minha vida, e eu acho que é muito importante, às vezes nós fazemos reflexões só teóricas, mas é muito fácil nós olharmos para a vida das pessoas e querermos dar a solução dos problemas, enxergar o que está acontecendo, e nós não conseguimos enxergar a trave do nosso olho, os nossos problemas. Então, o que ocasionou essa pedra no meu rim? E a medicina tradicional chinesa fala muito que o rim está ligado ao medo, está ligado à preocupação. E nos últimos meses, nos últimos 2 anos, eu com um ente querido, muito próximo, acamado, as pessoas que têm parentes acamados sabem muito sobre isso. Qualquer momento que alguém ligar, pode ser uma notícia ruim, nós ficamos apreensivos, é uma situação muito difícil. E eu fiquei nesse período alimentando, não de forma consciente, mas inconsciente, o medo. O medo que acontecesse alguma coisa de ruim, que meu pai partisse, que as coisas saíssem do controle, sendo que Deus está no controle de tudo. Então, para mim, a lição é de que eu acabei alimentando o medo nesse período. E aí esse medo originou esse desequilíbrio.
por também falta de ingestão de água, uma coisa vai levando a outra. E aí, Jesus nos disse: eu sou a fonte da água viva. Quem beber desta água não terá mais sede. Se eu estivesse bebendo da fonte da água viva, ou seja, me alimentando na fé, na esperança, depositando nas mãos de Deus a minha vida e das pessoas que eu amo, eu me tranquilizaria. Eu não deixaria que as pequenas pedras fossem tomando conta da minha caminhada e me derrubassem. Então, que fique mais essa lição que serviu para mim. Preciso ingerir água todos os dias, mas mais importante do que ir no poço para beber a água material, eu preciso da água espiritual, a água do Mestre Jesus, que nos alimenta e não nos deixa produzir nada de ruim. Que assim seja, graças a Deus.